Amém. Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, por isso que estamos alegres. Não é? Parece que vocês não estão alegres. Vamos dar um amém mais forte. Amém. Ah, melhorou. Estou vendo a irmã Janieire. Bom, minha irmã. É a segunda mãe do irmão Natan, né? Mas o irmão Natan vai estar aqui, se Deus quiser, nem que seja no final do culto, à noite, né? Teve um problemazinho aí de transporte, mas ele também está nessa viagem. E conosco também está aí a irmã Júcia, já foi apresentada, né? A irmã Sara, né? Nossa nora e o nosso filho Felipe, né? Felipe estava com saudade aqui do Piauí, irmão. Querendo tomar cajuína, né? Comer o beiju da vovó. Pois é. E a gente tem vindo também, mamãe completou agora 79 anos. E a gente veio, pelo menos, comer um feijãozinho com ela hoje ali, né? Para matar a saudade. E o pastor Machado hoje, se eu não estou enganado, vai estar pregando na igreja do pastor Adil, né? Se eu não estou enganado, está lá, né? Deus abençoe. E ele disse que seria local, eu disse que podia ser de lá, né? A gente só acompanhar. E ontem os irmãos estiveram em Piripiri, né? Eu fiquei sabendo, vi lá até as fotos da construção, né? Fiquei feliz de saber que estava ali o pastor Wagner, o pastor Eliú, deram aquele apoio ali, né? Os irmãos daqui, de lá, de Fortaleza, de Parnaíba, né? E graças a Deus foi feito aquele trabalho ali. Eu acredito que não teve nenhum incidente e tudo correu bem. E parece que o pastor Eliú estaria voltando hoje para Fortaleza, né? E que Deus esteja acompanhando sua viagem, ele já deve estar na estrada, né? Então é isso, irmãos. Estar aqui sempre é uma satisfação, né? Poder ver a face dos irmãos ao vivo é melhor, né? Amém. Fico feliz de ver ali a irmã Antônia Memória, né? A irmã Antônia Memória dizia assim para mim: não vai demorar a batizar, porque eu não demorei, não. Eu disse: não, eu não vou demorar, não. Eu estou que nem me aguento mais. O pastor ainda me deu uma pressão ainda, digo: você vai batizar mesmo, irmão? Não é só por causa dessa morena aí, não, né? Ainda me deu uma pressão ainda, porque ele queria se certificar mesmo, se estava tudo. Eu digo: é porque eu quero mesmo me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e é logo. E o irmão Pinheiro estava lá acompanhando o batismo, o pastor Paulo Sérgio também, Majúcia. O irmão Pinheiro tirou logo um lenço desse tamanho do bolso, né? Porque para chorar ele era bom mesmo. Quando eu saí das águas, ele estava chorando, e eu chorando também, né? E aí eu digo: rapaz, sinceramente, era bom que a gente já fosse logo para o céu dali. Mas ainda tinha muita tribulação pela frente, meu Deus, muita luta, sabe? Muita coisa ainda para acontecer, muitas águas que ainda ia correr debaixo da ponte, né, irmão Antônio? Mas graças a Deus aqui estamos juntos. Aqui eu estou vendo o irmão Daniel, que era um meninozinho gostosinho, rapaz, meu Deus do céu. Meu Deus, irmão Damião que o diga, viu, irmão? Até hoje, não, o bichinho se acalmou mais, irmão. Graças a Deus, o Espírito Santo visitou, né, irmão? Está convertido, né? Que não deu conta, a conversão não aconteceu. Cadê o irmão Rodrigo? Está ali, tá? Oh, meu Deus, mas está convertido sim, meu irmão. Nem que seja com um cabo de vassoura da irmã Jama, ele está convertido. Tu te converte. Meus irmãos, vamos ficar de pé? No Salmo 139, olha, a gente vai repetir praticamente o que a gente pregou na sexta.
completa mais alguma coisa, né? E a gente vai embora para casa, tá bom? Tranquilos? Amém? E aqui, ladeado por essa equipe de músicos, né? Irmão Josué Cardial aí, esse aplicadíssimo e dedicado, né? Homem aqui da música, né? Acompanhado da irmã Isabela, irmão Miqueias, irmão Delwildes, né? E minhas sobrinhas não estão por aqui, estão lá para Fortaleza, fazendo o quê? Eu já estou, esse olho é irmão desse, irmão. Com esse olho assim, eu observo com esse aqui também, sabe? Eu já estou acontecendo alguma coisa. Vamos ler, irmãos. Senhor, Tu me sondaste, me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, o Senhor é o único que pode nos ajudar agora. É tão difícil. Talvez alguém veja um pastor, um evangelista assumir uma plataforma e pense, é facinho estar ali, pregar, abrir a Bíblia, pegar uma mensagem do profeta. Pai, mas o quanto a gente depende do Senhor, Pai. Quanto que carecemos de graça da Tua parte para abrir nossa boca apenas para abençoar Teu povo, Pai. Um dia, Senhor, o Senhor abriu a boca daquela jumenta, Pai, para falar para aquele profeta, advertindo ele. Pai, e o Senhor pode usar a boca de homens pecadores, mas redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para falar somente aquilo, Pai, que seja necessário para o Teu povo ser ajudado. Um dia o Senhor fechou a boca do leão, e se for para poder trazer alguma coisa negativa, o Senhor feche também minha boca, Pai. Mas que nessa manhã, nesse espírito, nessa atmosfera em que estamos envolvidos pela Tua graça, pelo amor divino, que possamos ouvir somente o que nos traga a edificação, Pai, nesta caminhada em que estamos. Já podemos ver a linha de chegada, não é hora de parar, não é hora de desistir, porque já estamos vendo a linha de chegada, nós já vamos romper aquela faixa. Oh Deus, ajuda nós aqui, ajuda-me, ajuda esses irmãos, essas irmãs, nossos irmãos ali em São Luís do Maranhão, a igreja ali está em conexão, que o Senhor venha abençoar todos que estão nos acompanhando, Pai, as igrejas que estão em conexão, os irmãos, meu Deus, ó Pai, ajuda até os que vão assistir este culto depois de gravado. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O problema de microfonia é universal mesmo, né? Não é exclusividade só de São Luís, não. Como já foi falado, São Luís, Nazaré, Caxias, Vila do Incra e Floriano.
Vila do Incra, nossos irmãos ali. Quantas vezes passei por ali, né, quando eu ia para o arame, né, trabalhar no arame. E não sabendo que ali tinham sementes que estavam latentes ali, né? Amém? Tinham sementes ali, mas que ao tempo certo a água da palavra veio e molhou. Está dando um problemazinho aqui, é eu mesmo? Ou tem algum microfone ligado aí, externo? É o irmão Rodrigo, tenho certeza que ele gosta de... Estava ligado o outro microfone, né? Acabou? Ah, aí eu boto a culpa do irmão Rodrigo logo. Ah, estou sentindo falta da Madre Teresa, gente. A Madre Terezinha, oh Deus. Cadê nossa irmã? Deve estar acompanhando. Se não... Bem, amados irmãos, sexta-feira tivemos aqui, e aí ficou o assunto com o tema envolvimento, e envolvimento tem a ver com atmosfera também. Por isso que a gente vai entrar também na atmosfera, falar também de atmosfera. Eu vou repetir alguns parágrafos aqui, os parágrafos que a gente citou no domingo, né? Ou na sexta-feira, na verdade. Deus espera ver que eu permaneça na palavra. Ordem da Igreja, parágrafo 9. Que vocês venham a levar a cabo a palavra e preservar o espiritual. É preservar a atmosfera de Deus. Preservar a unção de Deus, preservar esse envolvimento com Deus, é isso. Preserve o espiritual. Não é bom preservar os bons costumes, né? Diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então vamos preservar os bons costumes, porque os bons costumes trazem atmosfera positiva para nós. Bons costumes, vim para a igreja. É um costume que o filho aprende com a mãe. Se ele vê uma mãe ou um pai que não vai para a igreja, ele também é outro que vai dizer, não precisa. Só vou quando meu pai for. Mas se ele vê o pai e a mãe indo, se interessando pela casa de Deus, logo ele vai estar influenciado. E aquele costume, então, estará sendo preservado. E logo aquela criança estará envolvida nos negócios de Deus. Porque de pequeno é bom estarmos envolvidos nos negócios do Pai, como Jesus estava aos 12 anos de idade, não é? Então vamos estar envolvidos nos negócios de Deus, porque isso, a atmosfera de graça, de vida, de fé, estará nos cercando, estará nos acompanhando, irmãos. Amém? Bons costumes, vamos falar mais um. Ler a Bíblia, orar. O filho não vê o pai orando, nem a mãe, também é a influência do pai e da mãe. Mas é um costume que traz a você sempre, é uma proteção. Você está lendo sua Bíblia orando, é uma proteção para você. Está aí um bom costume. Você ter costume de ler sua Bíblia. Olha, eu vi o pastor Francisco Nazareno, nós estávamos no mesmo quarto lá em Goiânia. Que privilégio ter ficado com ele ali, né? Pois quando ali cedinho, quando eu estava acordando, a luzinha ali, ele ficava pertinho da janela, com a claridade da janela, ele estava com a Bíblia aberta, meditando, né? Logo nas primeiras horas do dia. Então, isso trará esse envolvimento com a Bíblia, com a mensagem, nos trará atmosfera de graça, de vida, de autopreservação.
Deus nos preserva da morte todos os dias, irmãos. E quando estamos no Espírito mesmo, Deus faz um ônibus atrasar aí, até para dizer, não, ele não vai estar naquele ônibus do assalto. Ele não vai passar naquela esquina agora. Eu vou segurar ele um pouquinho aqui. É Deus fazendo. Às vezes a gente está reclamando. E Paulo diz que em tudo nós deveríamos dar graça, porque a gente não entende, não sabe as coisas, não sabe o futuro, não sabe o que está lá na frente, mas Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está naquela esquina. Deus sabe, meu irmão. Então a melhor coisa é agradecer a Deus, não ficar irritado. Tem pessoas que se irritam por qualquer atraso, né? Se atrasa o ônibus, se atrasa o avião, aí ele quer falar de tudo, não sabendo que muitos não morreram num avião porque nem entraram naquele avião. Não era o tempo dele. Se ele tivesse pressa, não, eu vou nesse mesmo, não dá para você. Aí ele escapou, porque não foi. E nós devemos saber que Deus, Ele está acompanhando nossa vida 24 horas, irmãos. Deus tem câmeras pelo universo todinho, por essa terra todinha, para estar olhando, observando seus filhos. Amém? Essas câmeras são um tipo, né? Mas Deus tem olhos para entrar em ambientes que você nem imagina, e ali Deus nos guardar daquilo. Amém? Oh, meu irmão. Então, essa foi a mensagem, a ordem da igreja, parágrafo 9, né? E o profeta de Deus, ele fala também, na mensagem homem interior, no parágrafo 5, eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Amável sentimento dócil. Esse amável sentimento dócil, a gente sabe muito bem que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não vai estar morando numa natureza de bode, numa natureza rebelde. Você começa a se pôr rebelde, ficar irado, ele se afasta de você, irmão, porque Deus não é compatível com essa atmosfera aí de ira, de cólera, de zanga. Deus não é compatível, não. Pode ter certeza que quando você entra nesse espírito aí, você está ali distante, né? Deus se afasta de você naquele momento, não é você, não. Eu já vi uma mensagem, o Mombrana, dizendo que o profeta, foi aquilo lá, ele se irou mesmo, né? Ele usou o dom dele. Ele usou o dom dele, não, ele usou o dom de Deus para trazer aquelas ursas e matarem aquelas crianças. O Mombrana falou de Eliseu, que fez isso. E esse dom tem que ser usado sempre para benefício de todos, não é? Mas vamos ter cuidado, irmão, de manter esse sentimento. E Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento, que sentimento havia em Jesus? É de pedir que Deus mandasse fogo e consumisse. Quem tinha esse sentimento foi seus discípulos. Chegaram lá na cidade dos samaritanos, uma cidade samaritana lá, e lá eles não foram recebidos, sabe? O altar dizendo, Senhor, a gente entrou lá, mas não quiseram receber a gente, não. O Senhor não quer que a gente peça fogo que desça do céu para consumir esse povo lá nessa cidade? Igual Elias fez, né? Mas aí o que aconteceu? Ele disse, não sabeis de que espírito sois.
Até porque Elias, ele representava a justiça de Deus, né? E quem é que pode suportar a justiça de Deus? Mas Cristo veio, e a lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade vieram por Jesus Cristo. Então eu não dou conta de cumprir com esta lei, mas não dou conta também de suportar a justiça de Deus. Então o que é que eu quero então? O que é que nós precisamos? De graça na nossa vida. Então os discípulos disseram: não quer que desça fogo do céu, consuma esse povo aí, Senhor? Ele disse: não saber de que esse espírito sois. Eu não vim aqui para matar as pessoas, não. Eu não vim aqui para exterminar a vida, não. Eu não sou exterminador de vida, não. Eu vim para que as pessoas tenham vida e elas venham a ter em abundância. E eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que não têm condição própria. Eu vim para esses. Não façam isso, não ajam dessa maneira. Que haja em vós, então, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas se isso está em você, como foi falado, esse sentimento dócil, né, que é o Espírito Santo, você vai estar envolvido então por essa atmosfera de amor, atmosfera de perdão, atmosfera que o próprio Paulo descreve, o que o amor vem a trazer. O que é que acompanha este amor? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Isso quando existe esse sentimento dócil. Eu lembro do irmão Branham, tomado por esse sentimento, envolvido por esse sentimento, tomado por essa atmosfera. O profeta, aquele homem chegou a falar do irmão Branham de uma forma descaridosa. O profeta foi para aquela cavernazinha dele, ficou lá 3 dias orando por ele, orando e jejuando. Orando e jejuando, pedindo que não acontecesse nenhum mal para aquele homem. Que não sucedesse nada da parte de Deus desagradável para aquele homem. Agora, aquela pessoa, irmão, que sentimento que acompanhava a vida do irmão Branham, de sempre querer o bem das pessoas. É por isso que ele foi confundido com Jesus Cristo, porque ele tinha esse sentimento de querer que as pessoas se sentissem bem. Eu me lembro que até naquele campeonato de uma caçada, não sei se foi isso mesmo, me corrijam aí, e que o irmão Branham, ele tinha condição de alcançar o primeiro lugar. O irmão Branham deixou que aquele homem alcançasse, porque aquilo era muito importante para ele. Então o profeta permitiu. Isso, o profeta não quis mostrar que o dele era o maior, era a caça maior que tinha sido abatida, e deixou que aquele homem levasse a honra, para que ele pudesse se sentir bem com aquilo. E Paulo diz que honrando mais os outros do que a nós mesmos, dando preferência, ele usa essa expressão. Aonde é que a gente está, irmão? Em que sentimento eu estou? Será que não é nesse sentimento? Cuidado para não sermos tomados pelo sentimento da era de Laodiceia. Estamos em Laodiceia naquele sentido físico. Eu como de Laodiceia, vivo a roupa de Laodiceia, o sapato. Mas o espírito, estou falando da parte espiritual, que é um sentimento egoísta, é um sentimento de engrandecimento, de enriquecimento. Eu não sei se eu tinha aqui, espírito da aquisição e da sedução. É o espírito que está norteando a era que a gente está vivendo.
o espírito da aquisição e da sedução, que faz com que as pessoas tenham cada vez mais assim um desejo, né, de ter mais do que o outro. O inconformismo, e aí vai de embate com o cristianismo. Quando Paulo diz, acomodai-vos às coisas humildes. Ele não diz para você não trabalhar, ficar lá só pescando. A Bíblia diz que o homem tem que trabalhar. Paulo até disse assim, ó, se não trabalhar, não come também. Esses irmãos preguiçosos. Mas o que Paulo diz é assim, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes. Porque a gente não vai levar nada mesmo, né, irmãos? No final vai ficar o filho para brigar por alguma coisa que você deixou por aqui. Se era uma casa bonita, que você gostava de habitar nela, já não é sua. Você não vai levar ela. E assim vai ficando o bonito carro que você tinha, os meninos já ficam contando. Será que o carro vai ficar para mim? A maior parte da casa vai ficar com quem? Será que é o mais velho? Já no final da vida, já vão botando no pensamento. Então não é seu não, não é seu não. Mas a graça é sua. A vida eterna Cristo tem te dado. Isso não vai ser tirado de você. Isso não vai ser tirado de mim. Porque daqui nós não vamos ficar vagando aí no universo não. Nós já temos um corpo preparado. Nós já temos uma dimensão para ser ocupada, que é a sexta dimensão. Amém? Porque esse pessoal ficar falando de alma que fica vagando, só se for na quinta dimensão. Porque o eleito tem tabernáculo. Aleluia. Tem casa para morar. Se o tabernáculo terrestre se desfizer de Deus, já temos um edifício preparado. E o profeta diz que lá ele ouvia, ele falava, ele sentia, ele via. Era tudo realidade, não era fantasia. Então o profeta diz, eu quero aquilo que esteja ali o tempo todo. Eu quero, você quer também? Você quer esta unção, essa atmosfera em você, meu irmão, ocupando o tempo todo da sua vida? Porque o Mombrana diz, eu preciso disso, para que o povo possa ser ajudado. E você precisa disso para ajudar a sua família, para ajudar a sua casa, para te ajudar dentro do trabalho, quando tem pessoas que não têm a mesma fé que você tem, para te ajudar dentro da universidade, quando tem pessoas lá que não têm a mesma fé que você tem, não têm a mesma visão que você tem, não, irmãos. Não estão no mesmo nível em que você está assentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nesses lugares celestiais, o profeta diz que esses lugares celestiais têm cura divina, tem previsão, tem revelação, tem visão, tem poderes, tem línguas, tem interpretação, tem sabedoria, tem conhecimento, tem todas as bênçãos celestiais, tem alegria inexprimível, cheia de glória, cada coração cheio do Espírito Santo andando junto, assentados juntos em lugares celestiais, nenhum pensamento maligno no nosso meio. Nenhum cigarro sendo fumado, nenhum short vestido. Sabe que tem coisa que a gente tem que suportar. Tem ambiente que a gente vai, às vezes, às vezes de família, e nem todos são da nossa fé. E fica ali, mas você está vendo. Ali não é seu ambiente. Você passa aquelas horas ali, mas não é o seu ambiente. Nenhum isso, nenhum aquilo outro, nenhum pensamento maligno, ninguém tendo nada em contra o outro, todos falando em harmonia, todos falando em amor,
todos em um acordo, em um só lugar. Irmão, e de repente vem do céu um som como de um vento poderoso. Eles tiveram que estar neste acordo lá no dia de Pentecostes. Eles tiveram que dar atmosfera para o Espírito Santo descer. Amém? Vocês acham que o Espírito Santo ia descer ali se eles estivessem brigando lá dentro para dizer assim, vamos ver quem é que vai ficar agora como maior? Não, a Bíblia diz que eles estavam ali em um só acordo. Por isso veio aquela unção, por isso veio o Espírito, envolveu a eles, envolveu de tal maneira, irmãos, que eu cheguei a notar, o Espírito Santo é a atmosfera de Deus dentro de você. Então a atmosfera de Deus entrou dentro deles. E a atmosfera de Deus estando dentro de você, aonde você for, meu irmão, haverá uma repercussão disso que está dentro de você para fora. Sim, vamos continuar. Tá bom assim, irmão? Amém? Todo mundo tranquilo? Não deu para dormir ainda não, né? Essa questão isso aqui é parágrafo 92 e 93 da mensagem Confronto de Efésios com Josué. 92, 93 e 94. Celestiais e a posição do crente. É onde nós estamos agora. E onde nós estamos agora ainda não é tudo. Com um pedacinho dessa atmosfera do céu, a gente se sente tão bem. Com esse pedaço da atmosfera do céu, a gente vê milagres acontecendo, cura, libertação, e quando a gente puder tomar de conta, puder sentir, poder estar envolvido com toda a atmosfera do céu, já pensou? Porque vamos chegar a essa condição, por enquanto, Paulo, é João que diz que agora nós somos filhos de Deus. Ele diz que nós somos filhos de Deus agora, e não é manifesto ainda o que havemos de ser. 1 João 3,2, agora nós somos filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se são guiados pelo Espírito de Deus, estão ungidos, estão tomados, envolvidos pela atmosfera de Deus. Então o que acontece? Agora nós somos filhos de Deus. É bom, irmão? Com esse pouquinho, e diz assim, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não temos tudo, porque o profeta diz, a gente tem um penhor, que é um pagamento adiantado, que é uma porçãozinha que Deus deixou aqui para nós, um pedacinho da coluna de fogo que tem ali do irmão Josué, um pedacinho da coluna de fogo que tem lá do irmão Daniel, tem lá da irmã Idená, da irmã Antônia, do irmão Pedro, um pedacinho da coluna de fogo. Mas aqui está dizendo assim, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Nós seremos tomados dessa plenitude. O profeta diz, você vai lá no mar, tira um copinho d'água, um copo daquela água do mar, toda a essência da água do mar está dentro daquele copinho, é a mesma coisa. A quantidade é menor, mas a essência é a mesma. A quantidade é menor, de Deus em mim, de Deus em você, mas a essência é a mesma. É Cristo em vós, esperança da glória. É Deus em seu povo. E aí? Ainda não é manifesto o que havemos de ser. E a Bíblia diz, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. É muita caridade mesmo. Tem hora que eu fico pensando,
Filho de Deus. Filho de Deus que tem hora que é desobediente. Filho de Deus que tem hora que está irritado. Filho de Deus. Senhor, gente, tem hora que a gente se envergonha tanto de dizer, sou filho de Deus. Porque, na verdade, o profeta diz que nós somos rebentos de Jeová. Somos rebentos de Deus. Mas Deus sabe que ainda não temos tudo. O que Ele quer isso aqui. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento nosso saia de mim. Amém? Bom, vou continuar nessa leitura aqui de confronto de Efésios, para a gente depois passar de novo para outras, né? Não, tá bom. Ele fala, nossos espíritos nos têm trazido a uma atmosfera celestial, e é verdade, mas eu vou para cá. Deixe o Espírito Santo simplesmente envolver e não vamos perder isso, irmão, ao deixarmos esse culto. Você sabe que termina um culto, cada culto tem uma unção especial para aquele culto. Agora, você deixa um culto aqui, lá fora você já está, meu Deus do céu, parece que jogou água assim em cima. Termina um culto de oração, o irmão já está lá dentro do escritório. Ô, pastor, eu queria que o senhor me ungisse com óleo. Eu digo, lá na frente você não foi orado. Já perdeu, bem daqui já foi para o escritório, já pedindo oração de novo. Você tem que confiar na oração que foi feita. Você tem que se segurar naquilo que já foi feito a seu favor, meu irmão. Creia nisso. Amém? Então, o Mombrana diz, às vezes não conseguimos esperar de uma noite para outra, de um avivamento para outro, já temos que sair, nos envolver com as coisas do mundo. No domingo é crente, aquele crente que a gente diz, esse é crente mesmo. Na segunda-feira, meu Deus, aonde foi tudo aquilo? Para onde foi tudo aquilo? Então, não vá pular aqui, se a sua fé não está permitindo, pule até a altura que sua fé permita. Quem pula dessa altura, quando é lá fora, não levanta nem o pé do chão. Não é verdade, irmãos? Na mensagem Amor Divino, porque agora, já que a gente estava falando de atmosfera, né? Atmosfera, mas é importante a atmosfera, né, irmão? Atmosfera. E eu quero começar lendo aqui, no parágrafo 47 da mensagem Amor Divino. É uma coisa estranha que, quanto às pessoas, o tipo das pessoas e o que fazemos, com o que nos relacionamos, tem gente que acha que não tem importância, pode se relacionar com qualquer tipo de gente. Todos temos que nos encarar, ou temos que encarar estes fatos. Há pessoas que você simplesmente ama estar perto, não é verdade? Mas há pessoas que você as ama. Há algo com as pessoas há algumas que você não consegue ficar perto delas. E ele diz, é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo, ela mesma cria. Porque ele diz que nós somos pequenos criadores. Nós somos um pequeno criador de atmosfera. Amém. Mas, será que isso vem de dentro da gente, irmãos? Eu creio que vem. Olha, havia uma atmosfera de medo que foi colocada no exército de Israel, quando eles viram aquele gigante lá. Eles ficaram intimidados com o tamanho do homem.
Então foi uma atmosfera de medo. Ninguém se aventurava a enfrentar aquele homem lá, por causa do tamanho dele. Mas havia um rapazinho ali cuidando das ovelhas do seu pai, que tinha sido ungido já pelo profeta Samuel, e esse rapaz era tomado pela atmosfera da confiança, da fé. Amém? Ele não confiava nele, a confiança dele estava em Deus. Ele não confiava na funda dele. Ele sabia que não é só aquela funda não ia resolver coisa nenhuma, mas ele sabia que havia um Deus com ele. E quando ele chegou ali para entregar pão, carne para os seus irmãos, alimento lá para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele viu lá o homem desafiando o Deus de Israel, o exército de Israel, ele disse: me diga uma coisa, vocês vão ficar só olhando para esse homem aí? Não, porque esse homem é muito grande, né, filho? Mas é o seguinte, aí estão dizendo que tem recompensa aí para quem vencer esse gigante. Casa com a filha do rei. Digo, não, não é. Davi ficou pensando, não estou nem interessado nesse negócio do casamento, não. Eu não estou gostando desse homem aí tá desafiando o exército do Deus vivo e desafiando ao Deus vivo, falando mal do nosso Deus, gente. O próprio Saul, que era o rei de Israel, que o profeta disse que ele ultrapassava a todos em altura, não teve coragem de enfrentar a situação. Mas Deus tinha um homem ali, tomado pela atmosfera de Deus, que já tinha enfrentado o urso, amém? Já teve encontro com o leão. Está vendo, irmão? Deus vai fazendo assim, viu, irmão Daniel? De repente aparece um leão, aí você pensa, bom, aí estou tranquilo, aí vem um urso, daqui a pouco um gigante, mas o mesmo Deus que te deu vitória lá sobre o urso, sobre o leão, te dá vitória sobre o gigante. Quantos gigantes já se levantaram contra a gente, contra você, meu irmão? Gigante de problema, de enfermidade, de desavença, até da depressão, mas você está aqui, você já passou por aquilo. O Davi podia dizer, eu já passei por leão, eu já passei por urso. Então você diz, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu estou nessa, mas eu não vou ficar nessa. Eu não vou ficar prostrado nessa aqui, eu vou passar por essa também. Depois vai ser só história. Depois entra no rol de testemunhos. Amém? Porque se desse ainda tempo de continuar escrevendo a Bíblia, ainda ia entrar ali alguns nomes naquele Hebreus capítulo 11. Viu? Ainda ia entrar histórias de cristãos lá em Atos, porque o livro de Atos continua através de você. Porque não foi atos de homens, foram atos do Espírito Santo através dos homens. Então, se é atos do Espírito Santo através do homem, o Espírito Santo continua agindo. Ele continua trabalhando com a sua igreja. Então, o irmão Davi, então tomado daquela confiança, ele foi ao rei dizer, aliás, ele não foi ao rei, não, chegou ao ouvido do rei que um rapazinho queria enfrentar esse gigante. Me traz esse rapazinho aqui. Quando o rei olhou para ele, mas não é possível, rapaz. Isso não é brincadeira de criança, não. O negócio aqui é sério, é um gigante. Meu filho, vá cuidar do negócio do seu pai, das ovelhinhas do seu pai, continua entregando pão lá para os seus irmãos que estão na guerra. Não, eu quero enfrentar esse homem aí. Rapaz, o negócio é sério. É sério, eu sei que é sério. Pois tá bom, pois eu vou te dar pelo menos minhas vestimentas aqui, para tu não enfrentar ele lá só desse jeito que você está aí.
vou te dar minha espada, meu escudo, meu capacete. Botou nele lá que ele não sabia nem andar. Fui pendendo assim por lado, sabe? Eu digo, meu senhor, meu rei, me tira isso aqui. Eu não tenho condição de enfrentar esse gigante com isso aí, não. Mas a maneira de Deus me dá vitória. A maneira de Deus me ajudar a vencer. Qual é? É porque eu uso essa fundazinha aqui, ó. Boto uma pedra, e eu confiando em Deus, e eu confiando nele, que eu sei que ele é o Deus que peleja por Israel, o Deus de Israel. Ah, pois tá bom, pois vai. Fui lá, meu irmão, e o gigante logo pensou, eu vou te botar hoje para os urubus comer tua carne, tá? Mas Davi disse, você vem confiado em você, no Deus que você serve. Mas eu venho confiado no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Oh, aquela pedrinha teve uma direção de Deus para acertar aquele gigante. Foi Deus que guiou aquela pedra, meus irmãos. Amém? Então, se tem a atmosfera de medo, mas tem a atmosfera de confiança, vamos ficar com aqueles que estão tomados pela atmosfera de confiança? Porque, olha, aqueles lá ficaram com medo quando foram na terra da promessa. Vai 12, volta 10 desanimado. Por isso que o irmão Brana diz que o Josué só mandou 2. Moisés mandou 12, mas Josué, quando foi mandar, mandou só 2 espias, sabe? Porque manda 12, volta 10 desanimado, dizendo, não, rapaz, nós somos aqui como gafanhoto aí diante desse povo aí, gente, não tem condição de enfrentar isso aí, não. Esses homens são muito grandes, são muito fortalecidos, fortificados, nós somos um povinho aí na frente desse povo. Ah, mas aí estavam ali homens tomados pela atmosfera da fé, pela atmosfera da confiança. Vamos estar ao lado desses que estão assim, meu irmão. Aleluia. Não tomado pela atmosfera do medo. Como é que a Escritura diz? Né? Parece que tem uma Escritura que fala de confiança, mas não tomado por essa atmosfera de medo, mas pela atmosfera de confiança. O Espírito que está em nós não é um espírito de temor, não é assim? Mas de confiança, de moderação, de fé. É tomado por aquela confiança, então, é que Josué estava e Caleb estava. Disse, espera aí, Senhor. Não foi Deus que falou que a gente ia tomar essa terra? O Deus que tirou a gente lá daquele... A gente estava lá como uma miséria naquele país lá, como um escravo. E Deus nos tirou com mão poderosa. Operou sinais, operou maravilhas. Já atravessamos esse deserto aí, onde Deus deu pão, deu água, curou nossas enfermidades, não deixou nem nosso sapato envelhecer, nem nossa roupa envelhecer. Agora a gente está aqui e vamos dizer, não vamos dar conta de entrar. Nosso Deus, Ele disse que é para nós tomar posse disso e nós vamos tomar. Eita, é bom estar ao lado de gente animada, gente encorajada, gente confiante. Pois a atmosfera do medo tomou de conta da congregação. Mas ainda bem que tinha 2 homens ali para mudar o quadro. Amém? Seja você o que venha mudar o quadro, irmão. Porque sempre existem os espíritos negativos, os espíritos pessimistas, de sempre dizer, não vai dar certo. Não, pelo que eu estou vendo, não vai dar certo. Eu digo, não, pelo que eu estou vendo com esses olhos aqui que a terra vai comer, não vai dar certo não. Mas por aqueles olhos lá de cima vai dar certo. Eu quero ver com aqueles olhos lá de cima, com aqueles olhos lá vai dar certo sempre. Então, graças a Deus por aqueles que trazem a atmosfera da confiança. Amém? Por aqueles que, em vez de desanimar o povo, faz animar o povo, encorajar o povo. E a atmosfera da morte, já que estamos falando em atmosfera, estava tomando conta ali da casa, ali em Naí, da casa daquela viúva, já era viúva e agora perde o filho.
já estavam indo, era para o sepultamento, porque Jesus é assim, né? Tem vezes que ele chega nesses lugares, chegou ali, passando por ali a vida passou por ali, a morte estava passando, mas a vida estava passando, e a vida passou por ali e prevaleceu sobre a morte. Atmosfera de morte é ruim, né, irmão? A gente vai em velório, é bom ali? Porque tem irmão que gosta de comer bolo, chá, meu Deus do céu. Ô lugar triste, um velório. O pastor Joaquim não quis velório. Deus respeitou o desejo dele. Ele falou, eu não gosto de velório, é muito triste. Então aquela atmosfera de morte, e as carpideiras, que elas são pagas para chorar. Oh, ele foi um bom menino, um bom rapaz, chorando, e todo mundo. A multidão da morte. Mas a multidão da vida estava lá com Jesus. Cego que estava enxergando, paralítico que estava andando, prostituta que tinha sido perdoada. Eita, multidão alegre! Multidão era tão alegre que um dia os fariseus disseram assim: é bom você mandar esse povo se calar, que faz zoada demais. Se esse povo se calar, as pedras clamarão. E aí, quando encontra Jesus ali, olha para aquele, sentiu compaixão por aquela mulher, pega aquele rapaz, amém? Chama a vida dele novamente, ele se levanta. A multidão da morte agora, aqueles que estavam entristecidos, se alegraram. Aí prevaleceu só aquela multidão da vida. Aí ficou um corpo só vida, só vida, só vida. Que história é essa? Manda fechar lá esse sepulcro, porque não tem mais morto para sepultar, não. E tu acha que a viúva lá queria dar um jantar, um almoço para Jesus? Vamos na minha casa, eu quero que te dê um almoço. Por isso que pastor é gordo. Vamos, não viu lá o Zaqueu, né? Eu vou te dar o melhor para esse homem aí. Pois então foi isso que aconteceu, né? Ali também, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, gente, era muito triste ali, gente. Mas a caminho estava a vida. As próprias irmãs de Jesus, era Marta, estava pensando que ia ser só naquela ressurreição do último dia, porque os judeus acreditavam nessa ressurreição. Então ele dizia, não, nosso irmão vai ressuscitar naquela ressurreição. Não deu certo o mestre vir para orar por ele, mas não tem problema, nós não estamos zangados, nós não estamos irados com o nosso pastor Jesus, nós entendemos ele. Foi por isso que Deus mudou o quadro ali, sabe? Porque tem gente que, se Deus não faz do jeito que está pensando, já diz, eu até pensava que ia ser agora. Tu pensava, mas Deus não pensava. É na hora que Deus pensa que acontece. E aí então, quando Jesus chegar lá, a atmosfera da morte estava tomando a situação. Marta chorando, Maria estava lá afastada chorando, e era só tristeza, e os amigos da família, todo mundo chorando, lamentando, já tinha 4 dias, não tinha mais o que fazer, mas Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Irmão, que atmosfera que foi aquela, né? Transformou completamente o ambiente. Primeiro animou Maria, animou a fé dela, mesmo agora, Senhor. Ela ainda disse assim, mas mesmo agora, Senhor. Tem 4 dias, mesmo agora, tudo o que falares vai acontecer, Deus vai te dar. Então ele vai lá, o que tinha de obstáculo era aquela pedra, não, só tira essa pedra aí. E o Mombrano ainda disse assim, que ele teve que falar o nome de Lázaro, porque se ele dissesse assim, morto, sai para fora, ia levantar, era o cemitério todinho. Todos os mortos iam se levantar, mas Jesus especificou, Lázaro, sai! A vida então
estava ali e fez com que aquele corpo... Eu queria ver assim, se tivesse um filme, né, com efeitos especiais, novamente aquele sangue começou a... Primeiro o coração batendo, e aí o sangue começou a circular, o sangue começou a ter vida, e as células, né, tudo que estava entrando já em decomposição, então houve uma reação, irmão, foi uma reação tão imediata, porque foi um milagre. Foi uma reação tão impactante sobre aquele corpo, que ele se colocou de pé de forma imediata. Saiu dali, desligaram ele, tiraram as faixas que tinha sobre ele. Não passou um dia, Lázaro estava num jantar, em Betânia. E aqueles religiosos, em vez de dizer assim, rapaz, esse homem faz grandes sinais, que bom, né? Esse homem é o Messias mesmo. Sabe o que é que eles disseram? Cuidado, esse homem faz muitos sinais. Daqui a pouco os romanos vão tomar a nação de Israel, então é bom que esse homem morra, vamos dar um jeito de matar ele. Olha só como o espírito religioso e assassino é tomado pela morte, meus irmãos. Que coisa, né? Mas você sabe que mesmo um homem de Deus, como Elias, ele foi tomado pela atmosfera da depressão. Um homem que desafiou o reinado lá de Israel, desafiou Acabe, desafiou Jezabel, os profetas de Acabe e os profetas de Baal, melhor dizendo. E de repente o homem, quando ficou sabendo que Jezabel mandou pessoas para perseguir ele, matar ele, o homem fugiu lá, estava debaixo de um pé de zinho, pedindo que Deus levasse ele. Então Mombrana diz, o homem estava numa unção tremenda, pedindo que Deus mandasse fogo, e o fogo do céu desceu mesmo. E agora o homem vai lá para debaixo de um pé de zimbro, lamentar, dizer que a alma dele estava ali também para ser tomada. Ele disse, não, os outros profetas, eu não sou melhor do que meus irmãos, não. Então que eu possa ser levado também. Mas, meus irmãos, que coisa, né? Essa atmosfera de depressão, às vezes, pode chegar na nossa porta. Não é porque eu sou um cristão, você é um cristão, uma cristã, que isso não bata na nossa porta às vezes. Ah, meu irmão, mas Deus, nós servimos um Deus, meu irmão, amém? Pois então, Elias servia um Deus, mas um Deus que anima. Deus enviou um anjo para encorajar Elias. Dá alimento para ele, e você vem para a igreja alimentar a sua alma. Você vem para um culto para Deus te fortalecer, para Deus te fortificar. Você vem para a igreja, você vai, pega a Bíblia, prega a mensagem, vai no seu quarto, se ajoelhe. Deus vai te dar força, meu irmão. E naquele momento ele teve força para se levantar, para caminhar 40 dias e 40 noites. Que alimento forte, né? O alimento de Deus é forte, meu irmão, amém? Essa mensagem é forte, ela é forte. Não tem alimento mais forte do que a mensagem que nós estamos recebendo, que temos recebido. Enquanto o denominacional estão aí tão conformados com essas coisinhas tão superficiais, Deus tem dado o pão do céu para nós. Então Deus nos anima, amém? Graças a Deus. Vamos terminar com a mensagem Amor Divino, porque o Mombrana vai falando também aqui de atmosfera, e ele falou que nós somos pequenos criadores de atmosfera, né? Ele diz, não importa o quanto você está inclinado no pecado, vocês ainda são filhos, sabia? Eita, mas eu pensei, meu Deus, não importa o quanto vocês estão caídos, degenerados, o quanto você está inclinado no pecado, vocês ainda são filhos e filhas de Deus. Eu fico pensando, o tanto que você tem, meu irmão, né? O tanto de consideração que Deus tem por você, que Deus tem pela sua oração, pela sua presença nos lugares que você anda. Ele diz,
Porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente, mas Deus é o seu Criador, e no seu estado de queda você está perdido, criação destruída de Deus, dominada pelo diabo, isto é correto, mas vocês ainda são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Ele tem feito tudo o que é possível. Vejam só, somente Deus Ele mesmo pode fazer isto. Ele pode dar oportunidades à sua criatura para aceitar e para ser o que Ele deseja ser, de volta ao seu estado correto novamente, sabe? O irmão Brana diz assim: ouçam, eu não quero ser muito rude, não. Mensagem Amor Divino, parágrafo 48 em diante. Nenhuma pessoa está no seu estado mental normal, a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo. Eu digo, e nenhuma pessoa vai estar no seu estado mental normal, normalzinho mesmo, nessa era que a gente está vivendo, sem crer nessa mensagem, meu irmão. Pode ver, todos eles têm deficiência. Esta é uma afirmação forte, mas esta é a verdade. Ninguém está mentalmente normal, até que tenha aceitado Jesus Cristo como Salvador pessoal. Agora, com certeza, isso é verdade. E Ele é o único, e no seu ser criado, você será louco para o mundo quando você fizer isso, porque você tem que sair da atmosfera que você está, para a atmosfera dEle, para a atmosfera de Deus. E quando você faz aquilo, Deus te levantará imediatamente do mundo, e você viverá em uma atmosfera celestial. Aí cumpre o que o irmão Branham fala na mensagem, o estranho, né? Então aí você é aquele estranho lá. Você é aquele esquisitão. Pode ver, uma pessoa cheia do Espírito Santo é esquisitão mesmo. Para o mundo é simplesmente o contrário do que aquilo é, contrário ao mundo. Agora, o que é que você deseja fazer? É ser levantado por Cristo, a uma atmosfera onde você é feliz, onde você é pacífico, porque a atmosfera aonde Deus nos levanta é essa atmosfera de felicidade, de pacificação, de paz, de tranquilidade. O diabo quer que a gente venha romper aquele pacto de paz que nós temos dentro de nós. Ele quer romper isso, irmão. Ele quer te deixar em situação de desequilíbrio, mas Deus te traz aqui e te equilibra de novo. Amém. Fique em paz, fiquem tranquilos, está tudo certo, meu filho. Agora, muitas vezes pode parecer estranho, porém apenas observe isso é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra, vai? Olha só, em vez de receberem o Espírito Santo, você vai até um grupo de pessoas, observe o modo que aquela pessoa age, aquela classe de pessoas que entra naquela congregação. A primeira coisa que você sabe, eles agem do mesmo modo. Você toma uma boa mulher, um homem de má índole, ele se tornará um homem ou uma mulher ruim, e a atmosfera na qual você vive projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Que tipo de pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Que haja aqui em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em que tipo de atmosfera devemos viver? Devemos viver numa atmosfera consoladora, suavizante de cura. Tem gente que pensa que a cura é só quando tem zoada. A cura às vezes está ali naquela tranquilidade, naquela suavidade. O Espírito Santo está passando ali, curando, tirando a enfermidade, irmão. Tirando. Nossos corações constantemente em oração. Oh, Deus, tem misericórdia. Constantemente no Espírito, você está orando. Aquela irmãzinha que até para lavar os pratos, ela entrava no Espírito.
E as pessoas entram muito no espírito das coisas do mundo. E elas entram com tudo, sabia? Elas entram para viver mesmo aquilo ali. Elas não estão fingindo, não. Elas estão vivendo aquilo. Se é no período do futebol, elas estão vivendo tudo aquilo ali. Se é no período do carnaval, estão vivendo tudo aquilo ali. Se é no período da festa junina, eles até se vestem trajados de festa junina. Porque eles entram mesmo na coisa. E nós vamos entrar também na coisa de Deus. Não vamos pensar que estamos aqui de brincadeira, brincando de crente, brincando de evangélico. E ele diz, nossos corações constantemente em oração, com um amor profundo para cada pessoa com as quais nós entramos em contato. Se eu digo a isso, para a igrejinha que orou por mim, para a missão mundial, este é o meu sucesso na oração pelos enfermos, se eu não consigo entrar diretamente no sentimento da enfermidade com a pessoa, isso geralmente não funciona. Você sabia, irmão, quando uma pessoa chegava ali diante do irmão Branham, como a gente vê no filme O Fundo Clama o Fundo, você vê o tanto de sentimento que ele tinha pela pessoa, que ele disse assim, ó gente, aquela pessoa vem com a necessidade. Ela vem como a única esperança agora dela é aquilo ali. Então o profeta diz que ele entrava no sentimento da pessoa ali, naquele momento, para que algo pudesse ser feito por ela, ela pudesse ser ajudada. Então ele diz que se não for dessa forma, ele diz que não funciona. Não funciona. Você tem que chegar imediatamente a ter isso, e você sente isso. E o profeta disse, terminando aqui, ele diz assim, que ele teve no México, Mombrana diz que ali é um país, né, de terceiro mundo, né, e muitas pessoas necessitadas, e ali o Mombrana diz que ele encontrou ali um irmão, um homem cego, né, e o profeta começou a despertar um sentimento por aquele homem. Mombrana diz que viu seus pés enrugados naquele sapato. Ele viu que, coitado daquele homem, né? A maneira como ele estava vestido. Na verdade, ele estava descalço. Me enganei aqui. Ele estava descalço. Mombrana disse assim, talvez aquele homem nunca tenha calçado um sapato. E o Mombrana pensou, olha, talvez o meu sapato sirva para ele. O profeta queria deixar pelo menos um material para ele. Pelo menos um sapato para ele andar. Eu lhe daria meus sapatos. O profeta disse que ele era cego, tinha ombros largos, um homem grande, pesava 100 quilos. Ele disse, olha, eu olhei meu casaco assim, digo, não, meu casaco não serve para ele. Mas se servisse, eu deixaria meu casaco para ele. Mombrana deixaria. E ali aquele homem grisalho. E o Mombrana olhou para ele e lembrou do pai dele. Né? Ó, se meu pai tivesse vivido, talvez estivesse assim. Uns 65 anos de idade hoje, né? Então ele diz, eu penetrei num amor por aquele homem, numa atmosfera de amor, num sentimento de amor, de modo que eu pensava, talvez ele nunca teve uma refeição decente na sua vida, nunca se sentou numa mesa na sua vida para comer uma refeição decente, caminhando sozinho nas trevas. Então aquilo atingiu o meu coração, atingiu o meu coração. Deus tenha misericórdia, ele é um homem, ele é um irmão. Mombrana já o considerava até como irmão. Irmão, ele é um irmão. Então quando aquilo atinge, há algo que unge. Quando você olha com uma pessoa com misericórdia, com amor, com sentimento, então aquilo há uma unção sobre você. Há uma atmosfera sobre você que pode beneficiar aquela pessoa, meu irmão. Sabia que até os nossos olhos de misericórdia abençoam as pessoas?
Olhar para um irmão com misericórdia, com amor, você olha, ele não está nem vendo que você está olhando para ele, mas o seu olhar é de graça. Quantos olharam para Maria Madalena para desejá-la sexualmente, mas o olhar de Jesus foi de graça, foi de misericórdia, foi de salvação. Então o profeta diz: Deus tenha misericórdia, ele é um homem, ele é um irmão. Então quando aquilo atinge, há algo que unge, há uma criação que move ao redor, é projetado a essa pessoa. Em poucos momentos eu ouvi gritando algo sobre os meus ombros. Eles estavam gritando, eu posso ver o que foi aquilo. Ele disse: foi o amor divino. O amor, a unção, aquela atmosfera envolveu aquele homem de tal forma que agora o homem já estava enxergando. O Mombrana não foi lá nem botar a mão na cabeça dele, não, foi só o amor mesmo. É a maneira, o Mombrana diz, ele fala assim, né? O que foi aquilo? Foi o amor divino. A compaixão havia sido projetada através do Espírito Santo para esse homem. E através daquilo, no fim do caminho, onde nada poderia ser feito, e o amor havia tomado seu lugar, e o amor havia encontrado o amor. Então a graça soberana começou a operar, e Deus, através da graça soberana, restaurou a visão daquele homem. Primeiro você tem que entrar naquele pensamento. É a maneira que você tem que fazer com o pecador. Muitas pessoas oram. Eu tenho orado, mas não é a maneira para se ganhar um pecador. É seu dever ganhar o pecador, mas você não ganha orando por ele, você ganha conversando com ele. Às vezes você vai começar ali, você não vai nem falar primeiro do evangelho, você vai falando ali de galinha, como o Mombrana diz, né? Você vai falando de bode, o homem gosta de pescar, fala de peixe para ele. Rapaz, é bom mesmo, né? Isso aí é. Aí de repente você fala: rapaz, Jesus gostava de pescar, né? Jesus gostava de peixe, né? Multiplicou peixe, multiplicou pão. Aí vai entrando, daqui a pouco, irmão, ele está naquela atmosfera que você criou ali. Amém? Então o Mombrana diz: você não ganha orando, você ganha conversando com ele. E ele introduzindo Cristo. E lhe introduzindo Cristo, olha só, é a sua obrigação, seu dever ganhar pecadores, conversando com ele, lhes projetando o amor de Deus através da palavra de Deus. Isto ganha ao pecador. Alguém diz: eu não iria à igreja. Com certeza, eu gosto daquela mulher, eu gosto daquele sujeito, porque você os está ganhando. Se você ficasse em casa, simplesmente orasse pelo pecador, nunca entrasse em contato com ele, muito pouco poderia ser feito. Mas você tem que orar e entrar. Vai e faça aquilo. Agora, a projeção deste amor. Amém? Eita, meu irmão, que coisa boa, né? Eu penso que não tem mais nada. Eu tinha essas mensagens aqui. E eu queria mesmo que a gente cantasse, sabe? Vamos cantar, irmão? O cantar dá coragem? O cantar cura. O Mombrana diz: a música cura também. Cadê a música do amor fraternal? Você não tem... Qual é a música do amor fraternal? Eu não sei mais. Mas vamos encontrar. Se vocês me ajudarem a encontrar, né? Só se for aquela do amor mesmo. O amor. Foi o irmão Edson que cantou, foi? Aqui, hoje de manhã? Cadê? Ele sabe esse hino? Tem, irmão Edson? Cadê o irmão Edmilson? Se não for, ele pegar. Esse cenário novo, irmão?
Não é desse cenário. Você tem esse? Então a gente canta outro, se você não tiver decorado. O amor. O amor. Mas tem outro falando do amor. Esse aqui tem aqui. Amor fraternal, 333. Vamos cantar na nota Mi. Eu não der conta, eu mando baixar. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que... Olha o vozeirão aqui, ó. Impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão.